Boa tarde, queridos irmãos. Eu quero gravar esse vídeo que é o meu testemunho de vida. Meu nome é pastor André Benevides, sou pastor presidente da Igreja Batista Expandindo o Reino. Tenho 38 anos de idade. Nasci no dia 8 de maio de 1980. Sou oriundo de João Pessoa, Paraíba. E vim para o Rio de Janeiro com 5 anos de idade. Meus pais vieram para cá, meu pai, sua mãe e sua avó cristãs, membros da Assembleia de Deus. Ao chegarmos aqui, conduziu eu e minha mãe para a Assembleia de Deus. Mas não conseguiu se firmar, muito preso aos vícios naquela época, a bebida, cigarro, jogo, minha mãe ao cigarro. Vivíamos uma vida muito turbulenta. Passamos muitas necessidades, meu pai não tinha profissão e muito cedo eu aprendi a caçar. Comecei a caçar rã, depois pegar caranguejo, catar ferro velho. Estudei a única vez, quando eu tinha 7 anos de idade, eu fiz a alfabetização no Colégio Popai e nunca mais estudei até meus 22 anos. Não sabia ler, não sabia escrever. Comecei a buscar o ferro velho como alternativa de sobrevivência, para ajudar meu pai e a minha mãe e a sustentar a mim, os meus irmãos e a minha família. E eu saía de manhã para garantir o café, voltava para garantir o almoço, retornava à tarde para garantir o lanche e a janta. E era assim todos os dias, visitando os lixos no bairro do Boa Vista, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Aos 8 anos de idade, frequentando um ponto de pregação da Assembleia de Deus, eu entreguei a minha vida a Jesus. Levantei minha mão para o alto. Mas os meus pais se mudaram, nós nos mudávamos muito, até porque não tínhamos condições de pagar os aluguéis. E viemos morar no Boaçu. No Boaçu, 4 anos da minha adolescência para a juventude, eu conheci as drogas, conheci o crime, conheci os baile funk de comunidade, as boates, a discoteca. E graças a Deus, Deus me guardou e eu não me prostituí e não me tornei um viciado, nem cocaína, nem maconha, nem cigarro. Mas comecei a beber, mas não virei um viciado. Fiquei bêbado 2 vezes na vida. E num show do Skank no Mauá, eu bebendo com os colegas, eu olhei para o céu e disse: eu não gosto que meu pai bebe, por que eu bebo? Então eu olhei para o céu e disse que nunca mais na vida eu ia botar um gole de bebida na minha boca. E assim eu fiz. E ali eu, já trabalhando em loja, já não tinha uma vida igual de miséria, igual de antigamente, mas ainda era um analfabeto, não sabia ler nem escrever, não lia a Bíblia, não estava na igreja. Eu comecei a curtir boates, discotecas, bailes funk de comunidade, andar em para-choque de ônibus, janela, porta. Fiz parte do grupo de galeras do Boaçu, do Castelo Branco, em São Gonçalo. E graças a Deus o Senhor poupou a minha vida e eu não me afundei. Dormi na rua, O Senhor sempre me dando graça. Aos 14 anos eu conheci o surf. Comecei a pegar onda e fiquei apaixonado pelo surf. Mais estritamente o bodyboard. Me tornei um bom atleta, dediquei a minha vida a isso. Com isso eu conheci muitos lugares. A minha vida agora era viajar, acampamento, festas, surfwear, garotas, onda, praia,
e o esporte. Não bebia, não fumava e não cheguei a ter relações sexuais com ninguém nesse tempo. Não me arrependo por isso. Na verdade, eu vejo isso como uma preservação de Deus. Corri o circuito niteroense, o carioca, o paraibano, né? Estava pronto para ir para o brasileiro, me tornando um amador e profissional. Estava desenvolvendo um bom estilo de surf, mas em um momento eu parei. Depois, num belo domingo de praia, com os colegas surfando, havia um vazio no meu coração. Eu já estava há algumas semanas visitando a primeira igreja batista de São Gonçalo, pastoreada pelo pastor Mauro Israel Moreira. E toda vez que eu ia lá, uma voz me chamava para me reconciliar. Então eu comecei a fugir. Fugia de igreja, fugia de filme bíblico, de mensagem. Mas nesse domingo eu não consegui. Algo incomodava meu coração. E eu compartilhei com a pessoa que eu considerava meu melhor amigo. Naquele momento. Mas eles achavam que minha vida não ia mudar. Eu disse, hoje eu vou para a igreja e vou entregar minha vida a Jesus. E assim eu fui para a igreja. Foi o primeiro culto na laje da obra do novo prédio da primeira igreja batista em São Gonçalo. O pastor Mauro Israel estava pregando. E quando ele fez o apelo, eu já estava lá na frente, chorando, derramando a minha vida na presença do Senhor. Ali a minha vida ia mudar. E numa quarta-feira, após esse domingo que eu entreguei a minha vida, pastor Douglas Brito trouxe uma mensagem. E na mensagem ele falou que 50% do que ele sabia, ele aprendeu na escola bíblica dominical. Então eu disse para mim mesmo, esse é o meu lugar. Então domingo pela manhã, 8 horas, fui para a escola bíblica. Foi o melhor dia da minha vida, depois daquele domingo que eu me reconciliei. Eu descobri a minha paixão. E com isso eu comecei a abrir mão do surf, comecei a abrir mão das amizades, das viagens. Comecei a abrir mão e comecei a caminhar na presença de Deus. E aos 17 anos estava eu na escola bíblica, estava eu aprendendo a palavra de Deus, me aprofundando, e foi um ano. Depois de um ano ali na escola bíblica, nos cultos, eu comecei a ler sozinho. Eu chorava debaixo de um pé de goiabeira, pedindo a Deus que me ensinasse a ler a Bíblia. Eu comecei a soletrar o Antigo Testamento, a partir do Gênesis. E o Espírito Santo me ajudou a aprender a ler, e eu comecei a aprender a ler as Escrituras. Eram momentos extraordinários, como o Senhor falou ao meu coração. E ali eu me batizei, em 1998, no dia 4 de outubro. Pastor Mauro Israel ministrou o meu batismo. Eu ia às terças-feiras pela manhã, 5h30, numa consagração que tinha na igreja. Só ia os coroas da igreja. Uma igreja de quase 5.000 pessoas, dava 10, dava 15. E eu ia. E numa dessas terças-feiras, depois que eu me batizei, o pastor Mauro estava presente e teve a ministração da ceia do Senhor. Foi a minha primeira ceia que eu participei. E foi lindo demais. Que privilégio foi poder ceiar. Posterior a isso, eu comecei a entrar para os ministérios da igreja. E eu fui trabalhar com um ministério que só tinha coroa.
fazia culto nos lares. Ministério Boas Novas. E assim, foi algo muito legal. Deus começou a me usar, eu comecei a aprender com eles, a trabalhar. E aí tinha um outro ministério que se chamava Alcançando Vidas. Era um ministério de evangelização, de impacto. E a gente viajava nesse ministério fazendo missões em diversos lugares do Brasil e aqui no nosso estado. Nós fazíamos mutirões missionários, acampamentos. E com isso eu me apaixonei por missões e me apaixonei pela escola bíblica e começou a minha jornada ministerial. Mas Deus me chamou então numa conferência missionária para missões. E eu comecei a me envolver com isso muito. E me envolvendo com missões, eu conheci os pregadores da última hora, que era um grupo de evangelismo na madrugada. Subia-se o Monte Vaza das Moças e descia e ia para as partes urbanas e evangelizar. Nos eventos, ia evangelizar. Nas festas de rua, ia evangelizar. E num desses momentos no monte, eu ainda sem saber ler direito nem escrever, o Senhor disse para mim que faria de mim um mestre. Na visão, o irmão viu uma Bíblia de ouro na minha mão e Deus havia dito que eu ia para vários lugares do mundo. Ia me tornar um pregador do Evangelho. E eu falei, meu Deus, como isso? Eu pobre, eu era muito gago, mas muito gago mesmo. Mas eu guardei aquilo no meu coração. E mesmo sem saber ler e escrever direito, eu fui para a Assembleia de Deus, que eu conheci, e entrei no curso de teologia. Era um curso médio, que não precisava ter o 2º grau. Se soubesse ler e escrever, você podia fazer. E eu comecei a estudar ali. E ali eu aprendi o sabor pela leitura. Foi nesse momento que eu conheci a Assembleia de Deus em Jardim Nogueira. Saudoso pastor Moisés Feitosa de Moura e o pastor Cláudio Gama era o responsável do curso. Era Ibadijan na época. Naquele momento ali, eu descobri que ali era o meu lugar. Passou-se o tempo, tinha uma biblioteca na nossa igreja, e eu comecei a ler livros de teologia. E eu lia um atrás do outro. Eu me acostumei a ler antes de escrever. E lia muito, muito livro, muito livro. Nesse meio tempo, eu conheci na metade do curso uma moça chamada Cláudia de Paula Oliveira Benevides hoje, né, que é a minha esposa. Comecei a namorar com essa moça e no ano de 2002 eu me casei. Me casei em 14 de dezembro de 2002. Quem ministrou nosso casamento foi o pastor Daniel Gomes de Miranda. E quando eu casei com essa moça, ela me matriculou sem o meu conhecimento no curso supletivo. Eu estava naquele momento com 22 anos de idade e ela estava com 18. E aí eu comecei a estudar. Cada vez que entrava um professor na classe, eu contava a minha situação, a minha história. E assim, além de professores, eu fui conquistando amigos. Então eu terminei meu ensino fundamental, terminei o meu ensino médio. E quando eu entrei no ensino médio, eu entrei no curso de bacharel em teologia.
E estudando no bacharel, eu me tornei professor dos cursos básico e médio de teologia. Quando eu concluí o curso de bacharel, eu me tornei professor do curso de bacharel em teologia. E eu já estava dando aula em mais de 4 instituições de ensino. Inclusive, aonde eu estudei, eu virei professor. Então eu comecei a dar aula no IBADERJ, no CETADJAN, no CETER, no CEBIT, no CETEM. Eu comecei a dar aula no CETEP, no IBADEP, na FATEF. Comecei a dar aula em diversos lugares. E Deus começou a movimentar a minha vida para diversos lugares. Eu comecei a viajar por muitos lugares. Eu fui missionário. E nesse período que eu estava cursando o bacharel, eu fui consagrado ao ministério de diácono. Foi exatamente em 2004. Começou a minha caminhada ministerial. Eu trabalhava com missões, eu fui líder de missões, mas eu não havia trilhado o ministério. Em 2004, depois de 2 anos de casado, eu fui ao diaconato. Servi como diácono bastante tempo e o Senhor, como me usava na área de ensino e da oração, eu fui ao presbitério. E como presbítero eu me tornei vice-presidente da Assembleia de Deus Manancial, lá em Santa Isabel, pastor Carlos França. Começamos a trabalhar e ele, por razões pessoais, se ausentou da igreja e eu assumi a igreja como dirigente oficial. Começou a minha história como dirigente de igreja. E eu dirigia aquela igreja por um bom tempo. Deus abençoou e nós montamos seminário na igreja e Deus fez grandes coisas através de nós. Mas a nossa vida não parou e voltamos a morar em São Gonçalo. Saímos de Santa Isabel e voltando para São Gonçalo, fomos visitar a Igreja Batista, mas a Igreja Batista não era mais a mesma. Pastor Mauro já havia falecido e nós não sentimos à vontade na Igreja Batista. Foi quando então fomos congregar na igreja que a minha esposa era, na sua juventude, que é a Igreja Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, que naquele momento era pastoreada pelo pastor Adilson Henrique dos Santos. Assumiu o lugar do pastor Moisés Feitosa de Moura, que ainda estava vivo. E fui recebido ali na Assembleia de Deus como presbítero, e Deus foi nos honrando ali, e eu comecei nesse mesmo momento fazer a minha integralização junto ao MEC, que é reconhecer o meu curso de teologia como uma graduação pelo MEC. Terminei então a minha integralização e assumi o Ministério de Missões da Assembleia de Deus em Jardim Nogueira. Comecei nesse mesmo momento o curso de mestrado em teologia, com concentração em História do Cristianismo pelo IBADERJ, na sua sede lá em Belford Roxo, na Vila Piã. Pastor Germano Soares, o diretor, e o responsável do mestrado, o doutor Ronald Rezende. E ali foi momentos maravilhosos, e Deus me honrando ainda mais na área da docência. Eu virei professor de faculdade de teologia, e palestrante, pregador, e era um dos pregadores da nossa igreja, da Igreja Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, aonde eu tinha o carinho, o respeito da igreja e o apoio do pastor Adilson Henrique dos Santos, meu amigo, pastor presidente da igreja. Fui chamado ao ministério de evangelista e me tornei o diretor de missões do campo da igreja. E começamos um grande projeto chamado Missão, Evangelho, o Fogo que Alastra. E foi uma obra linda, tremenda.
Deus começou a operar e eu jamais me imaginava saindo da Assembleia de Deus em Jardim Nogueira. Era a igreja do meu coração. Mas a minha esposa não mais se adaptou ali e nós fomos então congregar na Assembleia de Deus, Ministério Filadélfia, no Jardim Catarina, aonde também era o núcleo de um dos seminários que eu dava aula. Pastor Marcos Muniz, meu amigo, e nós começamos ali uma caminhada. Ali nós fizemos amigos, grandes amigos, e como também lá em Jardim Nogueira. E ali surgiu o projeto Expandindo o Reino, no retorno de uma viagem que fizemos no Congresso Nacional de Missões, promovido pela Missão Cairóis, pela Missão Jocum, lá em Contagem, Minas Gerais. Estava presente o Jimmy Stein, fundador da Jocum no Brasil, Ariovaldo Ramos, Russell Shedd, dentre outros missionários. E o tema do congresso era Venha o Teu Reino. Pastor André, meu amigo, responsável do Ministério Ceifa, da Jocum, me fez esse convite e eu levei uma caravana para lá. Na volta dessa caravana, nós voltamos impactados e montamos então esse projeto Expandindo o Reino. Só que as coisas na Filadélfia tiveram algumas situações que eu tive que me posicionar e acabei saindo e fomos congregar na Igreja Batista de Nova Cidade, pastoreada pelo pastor da minha história, da minha caminhada como seminarista, no meu casamento, no meu noivado, no ministério, que é a Igreja Batista em São Gonçalo, que era o pastor Daniel Gomes de Miranda. Fomos para lá, ele nos recebeu muito bem, e em pouco tempo, sem eu esperar, me foi oferecido ser o pastor de missões daquela igreja, já que eu era ministro do Evangelho e eu fui recebido como pastor naquela igreja, já que na Igreja Batista não tem evangelista. E como pastor recebido naquela igreja, eu assumi o Ministério de Missões, só que lá não tinha nada de missões. E como nós tínhamos já um projeto que era forte, que era o Expandindo o Reino, eu trouxe a igreja a fazer a agenda do projeto. Nisso eu já tinha concluído o curso de mestrado e tinha feito a pós-graduação em Teologia Bíblica, Sistemática e Pastoral na Faculdade Batista do Rio de Janeiro, o famosíssimo Seminário Batista do Sul do Brasil, né? Um seminário muito respeitado no meio batista e o celeiro de grandes obreiros no meio batista. Inclusive o pastor Mauro Jael Moreira, né? E lá no Batista do Sul, eu me tornei especialista na área de teologia bíblica, sistemática e pastoral, e com mais o curso de mestrado em História do Cristianismo. Minha área na educação estava prosperando cada vez mais. E o Senhor fazendo grandes coisas através da nossa vida. E caminhamos ali, Deus fez grandes coisas, foi um momento muito bom. Mas depois de alguns anos, houve algumas mudanças. E mais uma vez eu tive que me posicionar na igreja. E nós saímos. Foi quando eu recebi a proposta para assumir o que é hoje a Igreja Batista Expandindo o Reino. A Igreja Batista Expandindo o Reino surge no ano de 2015, no dia 22 de novembro, em Taipuaçu, Maricá, na casa, naquele momento, do diácono Marcelo Pintas e Luciana. Começou-se um grande trabalho ali. E a gente, nessa caminhada, pregando evangelho, fazendo a obra, nós vimos Deus fazer maravilhas. Hoje,
A Igreja Batista Expandindo o Reino está com 3 anos e 4 meses. E nós estamos com as seguintes frentes de trabalho. Estamos com a Igreja Matriz aqui no Mutono, na rua Frei Orlando, número 16, em São Gonçalo. Estamos com a igreja lá no Suarinho, em Papucaia, município de Cachoeira de Macacu. O Senhor tem feito grandes coisas lá. Hoje, nesse ano de 2019, eu assumi a presidência da CRERP, que é um centro terapêutico de tratamento para dependentes químicos. Estamos com um processo de implantação lá em Itaipuaçu, né? Fazendo culto nos lares. Estamos com um grupo de mútua ajuda em nossa sede. Estamos com um missionário na base missionária lá em Itaoca, em São Gonçalo, próximo ao Lixão. Temos 2 missionários no exterior, em Moçambique, pastor Xavier Lanca, e lá em Senegal, o pastor Joãozinho. E temos feito grandes trabalhos de evangelismo nas comunidades, nas zonas urbanas, nos baile funk, nas atividades, e temos atuado no tratamento da dependência química. O Senhor tem feito grandes coisas. Essa é um pouco da minha história. Minha vida toda foi preparando obreiros, ensinando, pregando, evangelizando e ensinando. A Igreja Batista Expandindo o Reino tem uma missão. E a nossa missão é expandir o reino de Deus com as nossas atitudes em obediência às Sagradas Escrituras. E a nossa visão é viver o Evangelho com relevância. Não somos a melhor igreja, mas quem quer viver o Evangelho sério, com relevância e simplicidade, a nossa comunidade de fé é um bom lugar para isso. Porque o ambiente contribui. Que o Senhor vos abençoe.